Então, começou a gravação. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Conexões Democráticas. Essa semana estamos aqui com um convidado lá da Gringolândia, dos Estados Unidos, o Newton Lessa. Temos aqui o Luiz, que está a primeira vez participando também, né? E o nosso tema hoje vai ser as eleições dos Estados Unidos que estão chegando aí, e já chegaram, na verdade, né, Newton? Muita gente já votou. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto hoje. Eu sou o Severino, estou falando aqui de Alto Paraíso de Goiás. Eu sou o Diogo Dutra, estou falando de São Paulo. Eu sou o Rafael, estou falando de Juiz de Fora. Luiz, estou falando do Butantã, São Paulo. E Milton, estou falando aqui de Massachusetts. Luiz é comum, né? Lá do Butantã, cara. Né? Butantaners. Aqui é o representante dos Butantaners. Qualquer problema com veneno de cobra, então, aciona. Tentando puxar para a gente começar a nossa conversa, eu acho que uma coisa legal que a gente vem discutindo aqui, só para também dar um contexto dos outros episódios, a gente falou sobre política situada em guerra, a gente falou de fake news, então a gente veio conversando bastante sobre o quanto isso denigre também a convivência social, né? E aí eu acho que a gente tem conversado bastante coisa com o Newton aí em alguns encontros que a gente tem, falando do quanto esse processo que é mundial, ele também tem uma força enorme ali no que está acontecendo nos Estados Unidos, né? E essa polarização ali, o que acontece é muito nítido, né? E muito... e aí eu acho que a gente pode levar a conversa também, além de nítido e observar esse fenômeno, é perigoso pela mensagem que se depois transmite para o mundo afora com um país desse, né? Passando essa mensagem para o mundo. Bom, acho que é um pouco isso, assim, tentando jogar a bola aí, talvez para o Newton começar a arranhar e depois a gente evoluir o papo. Eu acho que qual é o perigo, né, que a gente está correndo, o que está acontecendo aí nas eleições americanas que tem impacto aí no mundo? A eleição americana sempre teve impacto no mundo ocidental, né? Sempre foi, como dizem, tem aquela piadinha que diz que a eleição para presidente americano deveria ter todo mundo votar, né? Porque a influência no mundo inteiro é muito grande, na prática, né? E agora essa eleição é uma eleição extremamente importante, tanto para o próprio futuro da democracia americana, quanto eu acho para o mundo inteiro, né? A gente vai reverberar o resultado dessa eleição aí durante bastante tempo. Se o resultado for a vitória do Trump, então vai ser algo realmente revolucionário, no sentido de que vai ficar muita pedra sobre pedra do que a gente conhece. E o que você vê que tinha na última, que elegeu o Trump, e que agora é novo, é diferente, é mais perigoso? Já tomou café? Bom, o grau de deterioração do funcionamento do governo americano do ponto de vista da democracia, sim, é uma coisa assustadora, né? O grau de deterioração básico, digo assim, da separação de poderes, do Departamento de Justiça ser usado como um instrumento a serviço da presidência da República, você usar as forças dos Estados Unidos para você perseguir adversários políticos que agora são considerados inimigos políticos. Então, existe um grau de deterioração geral, assim, acelerado. Era um processo que nos Estados Unidos já é um processo que vinha acontecendo, né? Isso não é algo que nasceu agora com o Trump. É algo que vinha acontecendo. Oi.
Então, a gente estava comentando antes de começar a gravar que a conversa nossa não vai ser nada linear, né? Então, eu vou fazer uma pergunta mais prospectiva, depois a gente volta aí no contexto que você estava conversando, né? Se o pessoal comentar. Mas você vê alguma perspectiva, por exemplo, num cenário em que os democratas forem vitoriosos em todos os níveis, tanto na Câmara como no Senado, e também na presidência, obviamente, você vê alguma perspectiva, alguma possibilidade de que se discuta esse tipo de eleição que acontece nos Estados Unidos, nos estados? Que o que picotou o final para mim, Rafael. O meu som, meu internet talvez esteja ruim, mas você vê alguma possibilidade num cenário em que os democratas forem vitoriosos, serem vitoriosos, alguma perspectiva de que haja uma mudança nesse tipo de eleição que acontece nos Estados Unidos, de colégio eleitoral? Essa possibilidade, você acha que existe? Sim, existe. Tá bem claro aí que do jeito que está, o sistema está flawed, né? Interessante o seguinte, que então isso já está na pauta, né? Já está na pauta tentar fazer alguma coisa. É uma questão extremamente delicada isso, porque, por exemplo, hoje se a gente critica o colégio eleitoral ou a maneira como os estados deles conduzem as eleições, mas o problema é mais profundo, né? Atacar só o problema normativo, embora eu acho que do grau de deterioração que chegou vai ser necessário, isso não resolve o problema, porque, por exemplo, grande parte da resistência ao Trump se deu porque os estados aqui são muito independentes também. Então, faz parte a moeda tem dois lados aí, né? Então, o grande problema, por exemplo, a gente fica criticando, tipo, porque cada estado tem suas regras, muito confuso, etc. O problema não é esse. O problema é estados e legislaturas fazerem regras que são completamente antidemocráticas, de supressão ao voto. Esse é o problema. O problema não é que cada estado cria sua regra, cada estado tem sua especificidade e a coisa aparentemente é confusa. Não, isso não é um problema em si. Né? E que então o problema é porque não tem uma normativa federal, né, de cima para organizar a coisa. Porque, em tese, isso também pode ser usado em cima para autocratizar a coisa, entendeu? Então... Mas você não acha que, por exemplo, você ganhar no estado, você levar tudo, é um negócio... tem um negócio meio esquisito. Né? Porque não garante nem a proporcionalidade dos votos do estado. Não garante. Mas, veja bem, isso é um fenômeno também novo, né? Isso não acontecia com frequência. Isso aconteceu na história 3 vezes. Então, isso é um fenômeno novo, essa desincronia entre o colégio eleitoral e o voto popular. O que acontecia era que eleições muito apertadas no voto popular tinham, às vezes, uma história mais desproporcional no colégio eleitoral. Mas essa desincronia entre colégio eleitoral e voto popular é um fenômeno dos últimos 20 anos, né? Quando a gente teve mais frequente, onde teve a vitória do George W. Bush na primeira eleição e a vitória do Trump agora na segunda eleição. Então não é um fenômeno que a gente pensa, sempre foi assim. Não. Está havendo a desincronia agora, e grave. Né? Grave porque, por exemplo, vamos considerar, a Hillary ganhou por 2 pontos percentuais. Né? Também não foi uma lavagem, assim, ganhou por 10 pontos, 2 pontos, mas ganhou. Nos votos populares, foi uma diferença de 2 pontos percentuais. O Biden, há um cenário possível do Biden ganhar por 6, 8 pontos e mesmo assim perder a eleição. Aí isso é uma desincronia completa do modelo. Uma desincronia completa, injustificável, não tem nenhuma racionalidade para você, democrática, para ter uma desincronia desse tipo. Só um minuto.
O Newton falou aí dessa questão das instituições não estarem funcionando direito. Você falou da questão das instituições, Newton. Eu lembrei de uma notícia que eu li hoje, mas eu não sei direito em que estado, mas que tem não sei quantos milhões de votos que já foram pelo correio e de repente uma corte chegou e falou que se esses votos não forem depositados... Minnesota, isso. E não forem depositados até o dia 3, a galera pode perder os votos, se não chegarem até o dia 3, sim, né? Mas isso qual é o problema disso? Mas veja, qual é o problema desse? Isso é um problema da ocupação das cortes federais americanas por um partidarismo. Está acabando isso daí. A justiça está sendo partidarizada, principalmente por parte do aparelhamento, né? Exatamente. Então, veja, o problema mais profundo é esse. Esse é o problema profundo. É o problema do colapso de um terceiro poder que deveria ser independente, ou pelo menos com um grau de dependência razoável. Os republicanos, nos últimos 20 anos, eles agiram assim, de uma maneira persistente e tenaz, numa partidarização das cortes federais e, em especial, nos últimos 4 anos. Então, esse é o problema realmente. Esse é o problema realmente. De você ter, quer dizer, o problema não é Minnesota ter as suas regras diferentes. O problema é uma corte federal chegar a intervir nesses pontos simplesmente para dificultar a contagem de votos, por exemplo. Já tinha acontecido no Wisconsin também, não tinha essa semana? Está direto, várias coisas assim, várias cortes federais. A Suprema Corte, ela é uma Suprema Corte também extremamente partidarizada hoje em dia. 3 indicados por Trump. Então, esse é o problema profundo. O problema profundo... Existe um problema que é profundo. O problema profundo é que parte da população americana, hoje em dia, a eleição americana, ela está muito clara do que se trata. Claríssima do que se trata. Claríssima. São 2 modos de cultura mesmo que se pretende dos Estados Unidos. As pessoas que estão votando para o Trump apesar de todos os problemas, eles concordam com o modo de cultura que o Trump propõe ou representa. É isso. Newton, em cima do que você está falando aí, desculpa se eu interrompi seu raciocínio. Não, pode interromper à vontade. Tá bom. Eu vi uma matéria, foi veiculada aqui, era uma empresa jornalística aqui do Brasil, mas que fez uma matéria com imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. E a boa parte das pessoas que eles entrevistaram, eles identificaram no universo, não era uma pesquisa, né? No universo que eles mesmo entrevistaram e conversaram, que esses imigrantes brasileiros, mesmo aqueles que eram imigrantes sem documentos, imigrantes que estão ilegalmente aí, eles eram, na sua maioria, trumpistas. Eles apoiavam o Trump. Numa perspectiva, eu vou falar de um exemplo, por exemplo, de uma declaração que eu ouvi de um imigrante, que eles nem se identificaram, é lógico, né? Porque eles são ilegais e tal, né? E aí ele disse que ele confiava absolutamente no Trump. Inclusive, ele achava que tudo isso que o Trump fala sobre os bad Mexicans lá, e esses imigrantes que são bandidos e não sei o que lá, que é uma coisa que ele também apoia. Ele fala, não, a gente que veio para cá para trabalhar, que estamos aqui contribuindo, etc., uma hora, ele vai virar essa história e vai defender a gente aqui. Ele não vai... E até um outro, que a gente viu aqui na televisão até, que foi uma matéria da Globo, que ele foi expulso de lá, voltou, está na Amazônia, está na região amazônica, acho que em Rondônia,
E ele defende Trump. Ele foi preso, ele ficou com a família 3 dias. Eu queria que você tentasse, eu estou pedindo para você fazer um paralelo com o público americano. Quer dizer, com o próprio eleitorado americano, porque esses aí nem votam. Esses imigrantes que são ilegais nem votam. Mas é isso. Basicamente, essa eleição está sendo eleição sem fog. Sem fog, no seguinte sentido. Não há muita desculpa. Tipo assim, você tem uma crise do coronavírus assim, terrível, está matando aí 1.000 americanos por dia ainda hoje, 230 mil americanos mortos, uma total incompetência do governo federal em fazer qualquer coisa. A gente está falando do país mais rico do mundo, né? Lista de recursos, etc. E, a despeito, uma crise econômica devido à má gestão do coronavírus enorme, e a despeito, um presidente que foi pego falando em fevereiro, tem áudio dele em fevereiro, falando de viva voz que era uma doença grave, mas ele queria minimizar, que era muito grave, pegava-se pelo ar, etc. E tudo é desculpado por ele. Tudo é desculpado porque, no fundo, o que está em jogo realmente é que as pessoas, eles sabem que o Trump representa o que eles acreditam. Então, é uma eleição que não tem muito fog do que representa. Representa realmente uma coisa, quando a gente fala que é uma eleição pela alma dos Estados Unidos, é isso. Não tem muito fog, não. E o resultado vai representar muito isso também. Mas o paralelo aqui você está falando, tipo grande, assim, né? Mesmo que os democratas ganhem, e hoje, bom, é uma tensão muito grande aqui, né? Mas hoje é o cenário, seria o cenário em condições normais, de temperatura e pressão mais provável, né, que seja reconhecido como vencedor. Você tem 40% de votantes que apoiam o Trump. Apoiam arduamente. Essa eleição, ela está batendo recorde de turnover dos dois lados. Dos dois lados. Não é só os democratas que estão extremamente motivados a votar. A base trumpista é extremamente motivada a votar. Extremamente. Então, é um cenário, por um lado, extremamente aterrador, né? Eu tenho visto nos últimos meses, isso não era muito comum, mas nos últimos meses isso caindo a ficha para muitos analistas políticos, muitas pessoas, assim, caindo a ficha da gravidade do que isso representa, né? Artigos falando sobre uma certa perda da inocência americana, pessoas que davam por granted certas coisas aqui, e que a coisa é muito assustador, na verdade, porque é um estado, o que está em jogo realmente é um modo de vida, é um certo modo de vida. É muito grave. E por isso eu digo, uma eleição muito, entendeu? Não tem um fog, tá tudo muito claro o que representa. Newton, pegando essa mesma linha aí que você está trazendo, e eu não sei se o risco ainda está iminente, né? Mas supondo que ainda tivesse um risco de questionar o resultado das eleições, né? Quero entender se ainda está quente ou não esse risco do Trump, né? Questionar o resultado final dela. Mas eu cheguei a ouvir, não sei se foi na nossa conversa, em outros lugares, o estado de tensão é tão alto que uma vez isso acontecendo, corre o risco de entrar numa linha meio, quase, assim, eu vou exagerar o termo, mas uma guerra civil, assim, né? Onde, assim, eu tenho pessoas brigando, uns aceitando o resultado, outros não, que deveria ser o clássico da democracia, né? Do mais simples dela é aceitar o resultado da votação. Assim, se não tem nem isso, então a gente está em outro lugar, né? Então, pegando esse espaço das pessoas, né? Como que você vê, assim, tá nesse nível mesmo, esse nível de tensão a ponto de isso, né, ter outras consequências piores do que essas coisas que a gente vê hoje, né, no dia a dia americano, gente com arma e etc?
O grau de tensão é grande mesmo. Tensão e ansiedade. Né? É muito grande. Assim, de conhecidos meus assim, que não estão. Tem várias pessoas. Várias pessoas se escrevem, inclusive, hoje em dia sobre isso. Né? Não conseguem dormir mais. Porque as perspectivas. Bom, vamos ver quais são as perspectivas. Perspectiva da vitória do Trump, considerando que é um cenário ainda possível, tem alguns sinais meio problemáticos surgindo nos últimos dias aí. Né, pode ser que ele ganhe, realmente. Não se surpreendam completamente com uma onda vermelha. Não se surpreendam completamente sobre isso. Movida por essa. Uma vitória de Trump é baseada no sistema de colégio eleitoral. Tá? Isso não vai acontecer a vitória dele. Mas é possível. É possível que haja uma vitória legítima dentro do jogo. É isso que eu estou dizendo. É possível. Depois de 2016, não dá para achar que existe alguma coisa ganha, né? Sim, não dá. Não dá, e tem vários cenários assim, por exemplo, nos últimos dias está havendo a diminuição da percentagem de votos, porque aqui a grande parte das pessoas são filiadas aos partidos, né? Então você consegue fazer um certo cruzamento entre os votos que enviou e de que partido normalmente vêm esses votos, principalmente os mail-in ballots, né? Os votos early votes. Há tecnologia para você cruzar e dar uma definição aí percentual relativamente segura. A diferença entre os votos supostamente democratas e os votos potencialmente republicanos tem caído nos últimos dias, nos estados battleground states. Que é algo meio estranho, porque os republicanos estão também, segundo as pesquisas, a maioria deles estava com percentual de votar no dia da eleição. Então, o que isso representa, ninguém sabe ao certo o que isso representa. Se os republicanos estão indo votar antes, ou se está tendo um afluxo de novos votantes. Tem uns dados novos aí, que podem estar confundindo também as pesquisas. Por exemplo, hoje no Texas já tem mais gente que já votou do que todo mundo que votou em 2016. O Texas hoje já superou a quantidade de votantes da eleição de 2016. E a eleição ainda tem hoje de votação, de early voting, ainda tem eleição. Ainda tem... E o Texas é um estado republicano, só para entender. É um estado tradicionalmente republicano, né? É um estado tradicionalmente republicano e hoje, segundo as pesquisas, é um toss-up. É um estado onde a eleição aí o Trump estaria na frente aí por 1%, dentro da margem estatística. Então, de maneira geral, o que as pesquisas estão indicando? Vamos dizer assim, de maneira geral, se as pesquisas estiverem corretas, certo? O que elas estão indicando? Estão indicando que os estados que a Hillary ganhou, o Biden tem uma diferença razoável. E quantidade de estados aí que, não, em tese, não estariam em disputa, tipo Texas. Texas seriam votos garantidos dos republicanos. O Arizona, até a última eleição, também. O Arizona, o Biden está bem na frente, quer dizer, bem na frente, 4 pontos, 5 pontos, consistentemente. Então, tem muitos estados que a eleição está muito mais apertada do que deveria estar para os republicanos. Então, em tese, é um bom sinal para os democratas isso. Mas, ao mesmo tempo, esses indicadores estão confusos aí. Todo mundo está muito tenso, entendeu? Na verdade, é isso. Houve um trauma de 2016, embora vários analistas expliquem o erro de 2016, né, que as pesquisas detectaram uma tendência de última hora para o Trump, sendo que os analistas não acreditaram nas pesquisas, mas as pesquisas indicaram que havia uma tendência de diminuição forte em alguns estados, tanto que a Hillary
no último momento, tentou fazer uma campanha ali nos estados dos Grandes Lagos, né? No meio oeste, e quando ela perdeu a eleição. Então é um clima extremamente tenso, ninguém está tranquilo, né? Por causa disso, com esse cenário de os republicanos, eu digo republicano contando com a partidarização do sistema judiciário, está fazendo de tudo para impedir votação, ou dificultar a votação, ou dificultar a contagem. Então, situação assim, extremamente tensa. Extremamente tensa. Agora, voltando para o resultado, né? Se o Trump ganhar, é um cenário que eu acredito que os Estados Unidos, como nação, ele inviabiliza. Rápido. Vai ser algo muito grave. Porque, olha só, o que a gente tem hoje é algo que, assim, ontem, por exemplo, 20 ex-attorney generals, né, que são ex-ministros da Justiça, americanos, de governos republicanos, apoiaram o Biden. Porque eles disseram que é uma questão de Estado de Direito. Então, o grau de desconexão da antiga... Quer dizer, hoje o trumpismo ele é algo completamente desvinculado da antiga elite republicana, da antiga elite de geopolítica republicana. Então, é uma criatura completamente à parte, uma criatura completamente nova, completamente nova, totalmente baseada em valores extremamente, não é nem conservadores, não tem nada a ver com conservador, são valores retrógrados mesmo. Né? Reacionários, né? Reacionários. Então é isso que move. E esse eleitorado coalesceu em torno do trumpismo, abandonou qualquer tipo de então... Prurido, né? Veja, eu não sei, as consequências geopolíticas vão ser brutais, tipo assim, porque é uma nova ordem que ninguém sabe qual é essa, e do qual grande parte da geopolítica anterior americana vai para o beleléu toda. O que acontece com... Você não sabe nem para onde vai isso, entendeu? Não sabe muito bem nem para onde vai isso. Sem contar que vai criar um espaço para um radicalismo antitrumpista assim, enorme, porque a aposta do antitrampismo foi a democracia. Toda a campanha do Biden é uma campanha, e dos democratas, uma campanha de, antes de mais nada, de visão do que é os Estados Unidos, né? E o Newton, você estava comentando desse eleitorado, né? Às vezes, quando a gente fala do Brasil, quando a gente tenta fazer um certo paralelo aí, Trump, Bolsonaro, etc., a gente fala, pô, tem o bolsonarismo aqui, que tem uma elite fiel, uma galera hiper radical, que tem, né, que segue ali. Mas, quando a gente analisa o Brasil, a gente fala, pô, isso aí, sei lá, é menos de 10%, e quando a gente vê esses 30% aí, 40%, 50% de aprovação, é um outro tipo de pessoa, assim, não é esse radical, né, mas é um bojo ali do meio, é uma turma que se preocupa, sabe, entre a pauta econômica, entre a judiciária, entre um monte de outras coisas ali, que não é vamos dizer, o bolsonarista raiz. Quando você fala que a coisa se consolidou aí, a gente pode dizer que assim, é realmente no cerne da sociedade americana que isso se instalou. Assim, metade dela é trumpista e tem esse modo de vida na cabeça, e a outra metade está morrendo de medo disso desdobrar em cima dele. Sim, e o que houve foi uma coalescência, né? O trumpismo, ao mesmo tempo que ele perdeu votos, ele ganhou votos.
pessoas que não votavam, isso já é um fenômeno que já dá para entender nessa eleição, pelo aumento no número de registros de novos eleitores, tanto do ponto de vista dos democratas, quanto do ponto de vista dos republicanos. Então, muita gente que, né, coalesceu para o trumpismo. Então, 4 anos de governo Bolsonaro, não se enganem, não se enganem. A quantidade de... Esse centro, ele vai atrair, ele serve como centro de gravidade. Ele vai atraindo cada vez mais... E fica difícil você, depois, desfazer isso. Então... Não, no caso do Brasil também a gente tem essa coisa de não ter nenhum partido que contrapõe, como tem os democratas nos Estados Unidos. Né? Aqui nos Estados Unidos tem algo que, tipo assim, os democratas é quase como o sistema partidário americano, é quase como se fosse aquele antigo Arena e MDB, né? Porque dentro dos democratas há um monte de partido. Dentro dos republicanos, né? Tendia a haver também. Um monte de partidos, né? Dentro. Esse assunto dos democratas aí do partido, que eu acho interessante a gente conversar sobre isso, porque eu acho que tem uma repercussão importante aqui no Brasil, né? Que os democratas, eles tiveram uma discussão profunda, né, sobre os candidatos, né? E havia até um favoritismo do Bernie Sanders, que a gente no Brasil considera ele de esquerda, né? Não sei se aí também tem essa pecha, vamos dizer assim, né? Mas era uma candidatura mais antissistema. E os democratas se articularam de uma forma muito poderosa, eu percebi isso assim, de longe, né? Para que pudesse atrair um centro. Que no final das contas a gente está percebendo isso, está atraindo esse centro, que a gente está chamando de centro, que é esse pessoal dos republicanos, tem muito republicano, né? Tem até um grupo, né? Não sei se é Lincoln Project. Lincoln Project, que é o pessoal dos republicanos, né? Tem muito republicano. Então, eu queria que você comentasse isso, quer dizer, e de repente fazer um paralelo também a nós aqui, né? Complementando um pouco, Milton, eu acho que tem essa questão também permeando tudo isso que você está falando, do Trump ser uma criatura à parte, né? Porque, na verdade, os republicanos, por mais que eles sejam conservadores muitas vezes, ou hiperconservadores, como as águias lá, e todo esse pessoal do Partido Republicano, são pessoas comprometidas com a democracia, né? Nós estamos vendo agora o cara por A mais B falar que não importa a democracia. Então ele está concorrendo para autocrata mesmo, né? E as pessoas estão coalescendo ao redor e estão demonstrando que não estão satisfeitas com a democracia, uma crise da democracia, né? Sim. Na verdade, grande parte da população americana ela não é democrática. Não há como você esconder, mas tentar esconder o sol com a peneira. Uma considerável parcela, que era uma parcela que estava meio domesticada pelo jogo político, saiu do controle. Sabe? Assume abertamente que o apoio abertamente apoio ao modo de convivência autocrático. Isso é muito grave. Agora, uma vitória, vamos para o lado... O lado negativo é isso. Se o Trump ganhar, eu vou te dizer que eu não quero nem pensar, a gente pode conversar no domingo que vem, depois de tomar um porre. Um porre, sei lá o quê. Né? Vai ser complicado. Vou dizer para vocês, vai ser complicado. O mundo pós-vitória de Trump. Agora, uma vitória democrata, né, a despeito do cenário assim tenebroso ainda que se sombrio, encontra, né?
sombrio, vai ser uma long and winding road de volta em algum lugar. A gente não sabe. E aí, sombrio não só nos Estados Unidos, mas no mundo, né? Tem uma onda mas autocrática. Abre perspectivas. A principal perspectiva é porque grande parte da população americana que está votando contra o Trump está hiperalerta ao surgimento de novos Trumps. Então, primeira coisa, tem uma vacina aí anti-Trump. A questão é ver se consegue tirá-lo a tempo. Então, criou-se uma vacina aí, criou-se... Muita gente, inclusive, no antigo conservadorismo americano, não vai brincar mais com a cobra, como eles acharam que dava para brincar. Porque o risco é enorme. Vamos domar ele, né? A gente vai domar ele. Esse curso aqui no Brasil também. Esse é o erro clássico de todo conservadorismo. Né? Você vê isso em todo canto. O conservadorismo tradicional sempre acha que vai pegar o populista e usá-lo. E é sempre o contrário. Sempre o contrário. É incrível isso daí, que a história não ensina nada. Não ensina. Não ensina nada a essas pessoas. Eles sempre acham que vão usá-los e sempre são usados. Mas, enfim, tem um grau de vacinação grande aí no eleitorado. Né? E há uma clareza que alguma coisa tem que ser feita, até do ponto de vista pragmático. Né? Tipo assim, tem que tentar diminuir coisas de radicalização política. Tem uma clareza de que algo tem que ser feito que é muito grave para consertar o que tem que ser consertado. O que vai ser feito a gente não sabe, se vai ser possível fazer também. Mas que eu acho que há uma clareza que o principal problema é interno, antes de mais nada. Né? E que talvez venha com isso uma série de boas ideias, inclusive para um mundo que está precisando de ideias de como sair desse imbróglio que quase todos os países se meteram no mundo ocidental pela captura do Estado pelas forças autocráticas e populistas. Né? Então, como é que tenta sair disso? Os democratas saíram, vão ter 4 anos aí de bastante experiência, isso eu tenho certeza, porque ninguém está achando que o mundo vai ser tranquilo aqui. Acho que está bem claro os desafios aí que existem pela frente. Está bem claro isso. Bem claro. A grande parte do Partido Democrata. Newton. Que envolve tudo. Envolve reforma da Suprema Corte, envolve... E a tentativa é não fazer isso da maneira que seja prejudicial ao jogo futuro. Acho que está tendo todo esse tipo de reflexão aí. Se vai ser possível fazer, a gente não sabe. Não sabe. Né? E qual é a qualidade das coisas que vão sair. Mas que vai ter um turbilhão de ideias aí em torno disso, vai ter. Com a vitória democrática. Mas tem uma coisa, Newton, dentro desse seu raciocínio aí, que eu fico imaginando numa eventual vitória do Biden, é que tem muita coisa para fazer dentro de casa, né? Quer dizer, eu acho que os Estados Unidos não vai poder se dedicar com aquela visão geopolítica e de defensor da democracia mundial e de iluminista, líder do mundo ocidental, porque vai ter muita coisa para fazer dentro de casa. E os problemas, tanto na Europa, aqui no Brasil nem se fala, a gente está vivendo na pele, mas ali pela Turquia, a própria França agora, e todos os países que estão tendo, além do leste europeu, ele não vai ter perna para isso, né? Porque tem muita coisa para fazer aí. Não vai ter perna. Ao mesmo tempo, vai fazer parte da reconstrução interna se posicionar externamente. Sim, lógico. Entendeu? Mas não vai ter perna para... Veja bem, a ordem antiga ela foi destruída pelo Trump. Isso já era. Grande parte da ordem antiga era mantida à força de um mito, de uma mitologia. Qual era a metodologia que os próprios americanos acreditavam? De que as instituições americanas eram resilientes o suficiente para não permitir mudanças como essas. Isso acabou. Então, os europeus não confiam mais nos Estados Unidos.
Não tem como confiar mais. Porque do mesmo modo que aconteceu o Trump hoje, pode acontecer o Trump daqui a 12 anos, daqui a 16 anos, daqui a 8 anos, daqui a 4 anos, daqui a 20 anos, não interessa. Aconteceu uma vez, pode acontecer uma segunda vez. Então, essa ordem americana, que era muito baseada na mitologia, existia uma mitologia que funcionava internamente. Era a crença de que o sistema era resiliente, que podia tudo ser resolvido dentro do jogo democrático, antes de mais nada obedecendo, se perdeu hoje, vamos ganhar amanhã, mas sem bagunçar demais, né? As coisas mais estapafúrdias que haviam aqui... Pode vir um Reagan que a gente segura, né? Era sempre algo no pressuposto de que era muito importante manter a narrativa. Então isso já aconteceu. Uma coisa dessa não se reconstrói mais. Você perde isso daí, não se reconstrói mais. Então, mas eu acho que vai ser importante até o posicionamento externo, até para a reconstrução da narrativa interna, né, de respeito à democracia. Então é difícil que, por exemplo, o Bolsonaro tenha um tratamento bacana do Biden, não vai ter. Né? O Erdogan também não vai ter, nem o Putin, nem o Monte, nem o cara da Filipina, não vai ter. Não vai ter, não é pelo desejo dos americanos de intervirem lá fora, não tem a menor condição. É pelo reforço à narrativa interna, que vai ser limitada, veja, né? Que vai ser limitada, assim, as ações práticas externas serão limitadas, mas a narrativa vai ser... Desculpa, no próprio debate, quando ele fala do Brasil, o Biden, ele fala numa espécie de, tô mandando um recado aí no Brasil, vocês têm que cuidar da Amazônia, mas ele fez isso oferecendo dinheiro, quer dizer, é totalmente diferente a história, fala, não, vamos, né? Mas não vai ter nenhuma o Brasil, para o governo democrata, será mal visto. Será Lógico. Tratado... O governo Bolsonaro será maltratado, vamos dizer assim. Não vai ser... Quer dizer, o governo Trump também, na prática, ele age com esses estados como nazistas usavam os estados satélites dele, né? Os caras precisam... Aqui ele trata bem na fala e na prática... Não acho que na prática o Biden vai tratar pior o Brasil do que o próprio Trump já tratou. Já tratou, exatamente. Então... Mas aqui é um processo de 4, 8 anos de reconstrução interna, que não vai deixar de passar por um posicionamento externo. Não tem como. A gente está falando... Não tem como. Como também o Trump vai terminar de desmontar o sistema antigo para ser o novo, que vai ser o novo de uma coalizão de forças autocráticas. Não vai ser fácil. E você tinha falado fácil. Aí... Você tinha falado aí de um desafio grande que tem um desafio grande interno também, né? Porque por mais que os democratas ganhem essa eleição, que levem essa eleição, e isso vai ser um recado importante para o mundo democrático como um todo, e vai ser muito importante para enfraquecer de alguma forma o autoritarismo que está vicejando aqui nesse momento, tem essa questão dessa coalescência que já está formada e vai continuar mesmo o Trump perdendo, né? A sociedade vai continuar polarizada, vai continuar dividida. Você acha que cabe até falar numa guerra civil fria dentro da sociedade? Fria já é... Já vai se manter? Está acontecendo, né? Fria já é certo. A vitória do Trump só vai aumentar isso. A vitória do Biden, o que muda é que você vai ter um governo que vai fazer claramente um esforço para diminuí-la ao máximo. Ao máximo. Né? Então, vai ser o contrário do trumpismo, que vai usar ela como fonte para continuar no poder.
Então vai só aumentá-la. Aí o problema é muito sério. É muito sério mesmo. O governo Biden vai ser um governo muito difícil para o governo Biden, mas eu tenho certeza que as ações e a narrativa vai ser no sentido de tentar diminuir isso. Né? De tentar diminuir isso. Isso passa por algumas coisas nacionalistas mesmo, não tem muito jeito, né? Não vai ter muito jeito. A globalização antiga, ela não se sustenta mais, esse modelo. Essa classe operária americana que foi empobrecida, aí precisa dar uma resposta a ela. Veja, a alternativa é considerar ela uma inimiga. Não se pode, né? Então, você tem que tentar. Então, um certo nacionalismo vai ter, né? Mas que seja pelo menos um nacionalismo domesticado, né? Com respeito às regras, né? Que não seja o uso unilateral da força, como é o unilateral e discrecionário da força, né? Como é o governo, como vai ser o governo Trump, né? Um segundo governo Trump. Newton, levando isso para um outro lugar aqui, tentando pegar uma outra discussão, um outro fluxo. A gente discutiu aqui em outras conversas bastante a história das fake news, né? E o interessante é que em algum momento aqui, a gente falando de eleições, a gente nem abordou sobre isso, assim. Eu até teria uma tese, falar, olha, beleza, isso foi muito importante, talvez, sei lá, em 2016, a coisa gerou um pouco de polarização, e eu assumiria, a partir do que você falou, que durante todo esse processo, né, do governo Trump, isso ajudou a consolidar, e que agora não importa, na verdade existem as narrativas e as pessoas não tem mais um conceito de fake news, existe o meu fake news, o seu fake news, porque a minha narrativa é mais ou menos por aí, assim, deixou de se importar essa ideia do fake news na eleição americana, ela não tem mais tanta importância de 2016? Não, tem total importância. Total importância, sendo que parte do eleitorado, principalmente para manter a base republicana unida, né? O QAnon agora está ganhando cada vez mais proeminência aqui. Então, que considera os democratas uma seita pedófila. Veja, tem candidato ao Senado falando isso. Me esqueci o nome dele, mas ele tem um cargo relevante na Casa Branca. Ele fez essa acusação há 2 dias atrás. Então, isso daí é relevante e vai deteriorar cada vez mais com o governo Trump, veja, com o governo Trump. Porque agora, essas coisas já existem, a gente não sabe, cara, como isso, como sair disso. Como é que se sai disso? Não sabe como sai disso. Como é que sai de um problema onde você tem parte da população americana que acredita que parte, que eu digo assim, são milhões de pessoas, né? 10 pessoas, uma seita de 1.000 pessoas se trancou lá em Waco para fazer alguma coisa. Não é a seita do Jim Jones, né? E que tem ganhado tração. Tem ganhado tração porque exacerbado pelo Trump e pela hierarquia restante do Partido Republicano, que acredita que os seus adversários políticos são de uma seita pedófila, sequestrador de criança. Começa a ser uma invenção de fatos, né? Sim, mas do nível, veja o nível qual é. Veja o nível qual é.
Então, isso não... Agora a gente não sabe como sai disso. Como sai disso? Eu não tenho a mínima ideia como sai disso. Tem que sair, né? É a difícil gente que até está vivo, hoje, a gente que está vivo, a única coisa que a gente pode nos propor é temos que tentar sair disso de uma maneira que seja democrática, que não exclua essas pessoas. Como? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a menor ideia. Nem eu, acho que nem ninguém. Aqui está sendo tratado, tipo assim, tem grupos de apoio a famílias, familiares, que as pessoas entraram no QAnon. Que o cara se transforma em outra coisa. E aí? É como aqui também a questão do você conversar com seus familiares, por exemplo, e de repente, mas o pessoal está falando que tem medo de comunismo. Aí, de repente, sua tia fala, lógico, eu tenho medo de comunismo. Eu tenho medo do comunismo, de transformar o Brasil numa pátria comunista. E de repente teu irmão e teu primo, e de repente aquele negócio que parece assim, sei lá, viagem de ácido, né? Mas o cara realmente acredita que o cara pega o bebê e come no café da manhã o bebê, entendeu? Que tem rituais comunistas que sangram o bebê, entendeu? E me dá uma impressão de que quanto mais a pessoa acredita nisso, tem um lugar, talvez, de quem está inventando essa história, de criar a coisa de um jeito, até para saber até que ponto essas pessoas estão comprometidas com esse autocrata, né? Tipo, o interessante é o seguinte... Acredita que está comendo criança no café da manhã, então está seguindo cegamente mesmo, né? Interessante é o seguinte, de vez em quando eu falo frequentemente isso daí, que o Trump ele não é criador de nada, ele é um tanto quanto criatura aí. E todo o partido republicano, subserviência dela, em grande parte é fruto do sucesso do sistema representativo. Né? Um senador como Lindsey Graham, que era um cara que era admirado até pelos democratas, pelo certo bipartidarismo tradicional, o cara se transformar num súdito assim, disgusting, do Trump, do trumpismo, em 2 anos, é porque ele tem 2 opções. E teve muitos republicanos que fizeram essa opção. Mas é triste. O cara, tipo assim, abandona a política, porque não tem mais espaço. Se você ficar aqui, você vai ser derrotado por um candidato nas primárias republicanas que não é você. Então os caras ficam no jogo. Mas teve muito republicano que saiu do partido. Né? Mas saiu do partido porque eles perderiam as eleições, entende? Eles perderiam. Jeff Flake era um conservador do Arizona, o cara conservador. É um dos muitos republicanos que está apoiando hoje o Biden. Mas ele desistiu da reeleição na última eleição de 2018. Né? Vários. Mas porque eles perderiam, entendeu? Eles perderiam as primárias. Poderiam antes ter saído atirando, né? Não saíram atirando muito. Né? Então, faltou muita coragem aí para muitos republicanos aí, pelo menos sair atirando. Que isso faz diferença também, né? A coragem faz diferença nessas horas. É que o Partido Republicano deixou de ser democrático, né? Sim, deixou de defender a democracia. E, como eles falam, tem vários artigos aí que a gente não sabe o efeito. Tipo assim, o que a gente sabe é o seguinte: quase todos os republicanos que se desafiaram o Trump foram derrotados nas urnas internas. Isso é um fato. Né? Isso é um fato. Foram perseguidos pelo Trump nos tweets, etc., ridicularizados. Mitt Romney é o único que consegue falar, porque acabou de ser eleito também em 2016, mas ele está fazendo correto. Né? Ele está fazendo correto. Né? Está fazendo correto. Então, mas falta muita pouca envergadura às pessoas no establishment para confrontar também o Trump. A gente não sabe se isso adianta alguma coisa, né? Mas isso mal não faz. Mal não pode fazer.
Mal não Na pode cabeça fazer. dele, mal faz para ele, né? Mal não pode fazer para o sistema democrático as pessoas caírem atirando, denunciando. É o seguinte, mas Newton, se você pensar um pouquinho, pelo menos a impressão que eu tenho olhando daqui, a esse sistema americano, essa sociedade americana, você ser um expoente, ser um político importante, com representatividade, dentro de um partido como o republicano, se você sair atirando, você está num sistema que na prática é bipartidário. Se você sair atirando, você está atirando só no que sempre foi o que você acreditou, né? Embora nesse momento não é mais, tanto que você está saindo. Mas você não é tão fácil, né? Não é fácil, mas na prática é um bipartidarismo. Aqui no Brasil, se você sair atirando, você tem 10 opções. Você entra no limbo, né? Não é fácil. Claro que não é fácil, mas é o que é necessário, né, no momento histórico. Sim. Né? Sim. Não é fácil. Esperado dessas personalidades. Agora, talvez houvesse algumas pessoas dentro do partido que fizessem isso, né? Provavelmente John McCain era uma pessoa que faria isso, né? Mas enfim, dá um certo azar também, né? De uma certa, algumas pessoas. John McCain morreu em 2017, né? Então, e ele era a pessoa mais ele e o Mitt Romney, talvez. Veja bem, é importante alguém falando dentro do partido. Alguém falando. Muito difícil o John McCain não se reeleger, ele tinha gás aí para queimar, né? Então, mas é isso, a situação, tipo assim, grande parte do problema é que o sistema representativo funcionou, manteve os seus representantes representando, entendeu? Manteve os seus representantes representando. Claro que tem essas coisas aí que são tentativas de tentar desarmar o poder desses grupos também, né? Que é também um pouco exacerbado pelo modelo eleitoral, que é aquele modelo do voto distrital puro, né? Que você ganhar a maioria dos votos, você ganha. Então tem aquelas ideias aí do ranked choice, vote, mas vai ter que se enveredar por um bocado de coisa, cara, para tentar desarmar isso daí. Se ficar parado, entendeu? Se ficar parado assim, sim, agora vamos fazer um governo normal, não vai ter governo normal. Não vai ter governo normal. Tem algumas ideias que até foram aplicadas aí nas últimas eleições, se não me engano, você me corrige, que é aquela história de votar no primeira opção, segunda opção. Sim, é o Ranked Choice System. Inclusive tem um plebiscito aqui em Massachusetts para adotar ele a partir da próxima eleição. Eu não vi ainda nenhuma pesquisa popular sobre como tá a aceitação, mas a maior parte das lideranças partidárias aqui está apoiando, tanto os republicanos quanto os democratas, pelo que pareça. O Ranked Choice System. Isso é um antídoto, não é? Isso é um antídoto num estado que não precisa muito desse antídoto, mas que, esse é o problema. Mas que influencia. Né? Pelo menos, tipo assim, você vai ter já tem o Maine, já tem Massachusetts, pelo menos vai ter uma influência grande aqui na costa leste. E aí começa, né? Como a gente fala, né? Começo de angu. Começo de era. Então, isso que eu acho legal, isso que eu acho que é interessante nos Estados Unidos, que eu contrasto um pouco com o Brasil, que são vindo dos locais, né? Que aqui no Brasil a gente pode até ter inovação, mas ela não repercute tanto, né? Então, inclusive porque a legislação é centralizada, né? Mas mesmo não sendo centralizada em alguns aspectos, a gente não consegue dar uma repercussão como os Estados Unidos conseguem, né? Isso eu acho relevante, né? Não sei. Por isso, por causa disso, Rafael, que eu sou tão
reticente quando as críticas, assim, porque o sistema americano é muito confuso. Que o problema não é o sistema americano em si, não é esse o federalismo exacerbado que existe em si. O problema é que aqui essa clareza de que o sistema pode ser cooptado para fins autocráticos existe há 100 anos. Desde o final da Guerra Civil. Os estados sulistas aprenderam, os estados ex-escravocratas aprenderam que a regra do jogo devia ser essa, então. Né? Então, criaram narrativas baseadas na liberdade, para voter oppression, para não sei o quê, para white supremacy, mas era dentro do jogo. Então, esse tipo de coisa aqui, quer dizer, mas qual é o problema? É isso? O problema é isso? Ou o problema é que, de fato, existe uma quantidade enorme de pessoas que, de fato, pensa e age dessa maneira, né? E que vão tentar cooptar o sistema quando for possível. Porque, então, entende, eu não gosto muito quando a gente pensa que a solução que o problema é muito mais profundo. Aqui é muito mais latente, né? É meio desgastante, sabe por quê? Quer dizer, meio desgastante. Eu moro aqui só há um ano, né? Nem moro, assim, porque eu me considero... Tô aqui há um ano simplesmente por causa da epidemia, que meu plano era esse. Meu plano é ficar indo e voltando, etc. Então, estou longe de ser um cidadão americano, etc. Mas é uma coisa assim que é muito, ao mesmo tempo, é cansativo você ver aqui. Mas é cansativo por quê? Porque isso é muito latente, entendeu? A clareza de que o jogo político se trava todo dia é muito forte aqui. Muito forte. Porque é na cidade, é na coisa, entendeu? É na coisa assim. E é um jogo político guerreiro, né? É política guerreiro e bruto. E bruto. É porque a coisa tem esses... Tinham normas que eram mal ou bem obedecidas. Essas normas esfacelaram. Né? Essas normas esfacelaram com o governo Trump. E, obviamente, os Estados Unidos, nos últimos 90 anos, o poder central aumentou muito em relação ao que era. Para o bem e para o mal. É toda aquela história. Né? Toda aquela história. O intervencionismo judiciário foi essencial, por exemplo, para acabar com o segregacionismo dos estados, né? Na década de 60. Em grande parte, teve legislação e teve o judiciário dizendo que não era inconstitucional. Ou o judiciário dizendo, não, é inconstitucional você fazer isso. Você não pode ser segregacionista. Você vai criar uma lei que tem a maioria, a lei teve a maioria dos seus negócios, blá, 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 do seu negócio, não, mas você não tem esse direito. E agora está revertendo. Né? Então, é algo que é muito, tipo assim, é uma democracia. Ele fala assim, eu não concordo muito quando se fala que a falência da experiência americana, no fundo, é muito triste você imaginar, porque é a falência do que é possível muito de democracia extremamente descentralizada dentro do Estado-nação, porque é muito descentralizado ao mesmo tempo. É como se a gente estivesse criticando uma experiência da União Europeia. Na União Europeia só não acontece isso porque não há um governo europeu. Porque é um parlamento com... que não tem poder nenhum, que não apita em nada. Então
Aqui tem um Estado, né? Tem um Estado-nação que optou por um modelo federalista. Então, o fracasso disso é um fracasso profundo. É um fracasso profundo, profundo. E não é um fracasso que eu vejo muito na origem, sabe? As origens das coisas. Um erro de design, né? Um erro de design. O erro do design, veja bem, o acerto do passado é o erro de hoje e o erro de hoje é o acerto do futuro. É sempre uma questão de como você usa os instrumentos. Né? Como você usa os instrumentos. O problema é o modo de vida predominante. Pensamento predominante, o modo de vida predominante. E o modo de vida predominante, que sempre teve latente aqui, sempre teve latente um modo de vida autocrático, né? De raízes não é a natureza autocrática dos europeus, é a natureza diferente. Né? Ela se conforma de diferente. E um modo de vida democrático. E sempre uma tensão. Sempre algo tenso, sempre algo com composições, sempre algo com a narrativa. Manter a narrativa, às vezes, era muito mais importante do que solucionar o problema, empurra-se com a barriga para manter a narrativa. Né? Você sabe, Newton, não sei o que você acha, mas para mim a imagem disso que você está falando é quando eu vejo um daqueles caras armados de carabina na frente da loja. Eu acho que essa dicotomia está ali, naquele lugar. Pois é, e você veja qual a origem disso. Né? Por isso eu estou dizendo, nenhuma coisa em si. Tudo a origem disso era você eliminar uma das coisas que o Estado tinha, que era o predomínio das armas. Então era você, em tese... o monopólio das armas. Então, em tese, na sua origem, era algo que teve a sua tentativa pragmática ad hoc de garantir que a população lutasse contra um governo tirano. Sendo que isso ficou completamente dépassé, né? Completamente. Sim. O tempo tornou isso algo completamente dépassé, e isso foi apropriado para uma outra narrativa. E aí? Então... Mesmo porque os menos afins dos tiranos se desarmaram e os mais afins dos tiranos se armaram. Exatamente. Né? Então o que acontece é o seguinte, é não se ater muito. Tem que reformar mesmo. Tem que reformar algumas coisas. Tem que reformar. Mas não vai ser não é um erro, não é nenhum design vai ser completamente imune à apropriação indevida. Né? Agora, os republicanos estão se apropriando do judiciário. E aí? O que adianta você ter corte de apelação, cortes indicadas pelo Senado, corte não sei o quê, um monte de coisas? Se um partido que domina o Senado, ele elimina uma série de normas que existiam e começa a nomear quem ele quer, sob nenhum critério. E aí essas pessoas passam a julgar. Entendeu? E o pior é o seguinte, quer dizer, ele faz isso com o apoio da população. No fundo é o seguinte, parte da população que os elege quer isso. Quer que tenha um juiz que defenda certos valores, certas coisas, que acha que são valores, no fundo, desumanos e não democráticos. É o medo do outro, é o medo do não sei o quê, é a raiva do não sei o quê, Enfim, a gente sempre volta no mesmo caldeirão. Semana, né? O caldeirão mexe, e a gente sempre está no mesmo ponto. Sempre está no mesmo ponto. Sempre está no ponto de que a nossa paz sempre é temporária. O pode ser. Isso é uma coisa que eu tenho lido muito, assim... recentemente, tenho lido muitos artigos recentemente sobre que eles falam justamente isso, a perda da inocência. Depois passa para a gente o link, porque a gente costuma nos vídeos colocar nos comentários também. Se você puder passar alguns links ali, a gente coloca. A perda da inocência, né? A inocência de que... Eu me lembro em conversas aí nossas aí,
Eu sempre achei muito estranho o fenômeno trumpista, né? Porque eu acompanhei de perto a primeira eleição e era algo que ele nunca caía. Ele caía e subia. Então era algo muito estranho do ponto de vista do que estava de fato acontecendo. Algo daquele não podia estar acontecendo à toa e não podia ser desvinculado de nada. Tinha algo profundo que gerava ele ali, né? Mas havia a crença, de maneira geral, de que o sistema coibiria isso. O establishment, se fala, o establishment americano não permitirá isso. Que establishment? Que establishment não permitirá? E não permitiu em grande medida, por causa do federalismo. Porque a Califórnia se comporta, ou tem condições de se comportar como se fosse quase um mini-estado, com limitações lá dentro. Então, o Trump não sei o quê, mas a gente não vai perseguir manda prender os imigrantes, a gente considera, a gente não vai colaborar com isso. Então, se você quiser, você faz isso sem o nosso apoio, não vai ser com a guarda daqui, não vai ser com a polícia estadual, não vai ser com a polícia municipal. Isso aconteceu. Em todos os estados democratas, o negócio da cidade santuário, né? Que simplesmente os governadores e os negócios não permitiam que a polícia estadual e a polícia municipal participassem das... Aqui no caso de Massachusetts, teve o caso até de uma juíza que foi processada, porque às vezes a polícia anti-imigração ficava no tribunal, esperando que alguém fosse, por exemplo, foi pego sem carteira. Então, se o cara estava ilegal, já pegava ele lá. Então, a juíza aqui indicou a saída para ele por outro canto. E aí filmaram ela, etc. Aí terminou sendo processada. Não sei como é que anda. Mas, enfim, há uma não colaboração. E isso é possível por quê? Por causa da independência do Estado. A mesma independência que hoje parte dos estados dominados pela legislatura republicana usa a independência dos estados para coibir uma eleição justa. Entende? Que é delicado o diabo do negócio. A gente diz, essa bagunça aí devia ser de cima. Porque se pudesse o Trump de cima, você ia ver qual era a legislação que ia ter. Entendeu? Se ele pudesse realmente de cima uniformizar a coisa, aí a gente ia ver qual era realmente a confusão que ia ser. Então... Ele ia botar o correio de férias nessa época. Ia ser coisas catastróficas, entendeu? Ia ser coisa em nível federal, coisas que acontecem em vários estados. Então... enfim, eu estou esperançoso, mas estou muito tenso. Dizer com sinceridade, eu estou tendo até pesadelo. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu vou ler é o upshot do New York Times, para ver como é que estão as pesquisas. Né? Eu espero, Newton, para você, para o seu bem, do seu sono, que a quarta-feira chegue logo e que as notícias sejam boas. Se na terça-feira... Newton, tem uma notícia boa hoje, né? Que o Trump cancelou a ida dele no hotel do Trump, né? Você viu isso? Na terça-feira? Fizeram programaram uma festa para o dia da eleição e ele cancelou a ida na festa e vai ficar na Casa Branca. Isso é um indicador, né? Não se sabe, né? Porque ele está usando a Casa Branca como se fosse a casa dele. Isso são outras coisas que causa... Ele pode fazer causa um desagrado causa um desagrado geral aqui, entendeu? Ele faz campanha política usando a Casa Branca. Existe uma norma de você não fazer isso. Um candidato não dava entrevista, mesmo candidato a presidente da República, não dava entrevista como candidato na Casa Branca. Isso é uma norma de 200 anos que foi quebrada por ele. Né? Ele apresentou o vice lá, né? Sim. Isso é uma norma que existia, uma norma de civilidade política. Você não usa a Casa Branca para fazer anúncios. O secretário de Estado não pode fazer anúncios também políticos assim, em viagens externas. Tudo foi quebrado. Entendeu?
Ainda bem que no Brasil é diferente, cara. Dá bem, né? Dá bem. Mas a eleição aí, o lado positivo é o seguinte: se vocês estiverem olhando, vão ter 3 estados vão sair o resultado na noite, né? A Flórida sai no dia, a Carolina do Norte também sai, o Texas também sai. E a Geórgia hoje também sai. O grande problema é que todos esses 4 estados são estados em que os republicanos vão, tirando a Flórida, que um dia ganha, né? Que tradicionalmente os republicanos estavam ganhando, né? Então, mas em todos eles, tirando o Texas, o Biden está na frente. Pouco, mas tá. 2%, 3%, 4%, 5%. Se em algum desses estados o Biden ganhar, é muito difícil ele perder a eleição. Porque se, por exemplo, a Flórida, o Biden ganhar, o jogo acabou. Porque aí o Trump tem que ganhar 2 estados, tem que ganhar todos os outros, mais 2 estados do norte, né? Pensilvânia e mais um. Tem que ganhar todos os outros estados em jogo. Né? Se também perder na Carolina do Norte, que é o estado mais conservador dos estados dos Battleground também acabou. Ou Geórgia. Então, esses resultados saem na terça. Então, acompanhar aí o resultado desses aí. Se o Trump ganhar nesses estados aí aguentar a 4ª e a 5ª. Quando vai se desenrolar ali. A gente só escolhe a bebida. Pensilvânia, principalmente. Silêncio. Gravando. Aí tá gravando aí. Apareceu uma bola vermelha. Apareceu uma bolinha vermelha. A gente teve um probleminha aqui no final da gravação. Essa questão da livre interação tem dessas coisas, né? A gente compartilha a plataforma do Zoom com outras pessoas e faltou um pouco de comunicação. E nós estamos fazendo um retorno aqui para finalizar a nossa conversa. E nesse meio tempo a gente substituiu, né? Outro agora. Tivemos uma substituição de última hora. No fluxo é assim que as coisas acontecem. Vamos continuar aí. Ele está imitando o Diogo. Então, Mauai, só você tem que se apresentar, porque todo mundo aqui já sabe quem é. Legal, Mauai de São Paulo. Bacana demais ouvir vocês, encontrar neste retorno de minha pessoa. Jedi. Vamos lá. Onde você estava, afinal de contas? O Newton. Fala aí, Rafa. Estava muito preocupado aí sobre a possibilidade do Trump ganhar. Newton. Fala aí um pouquinho dessa sua preocupação. Em parte é porque teve... Bom, em grande parte, a circunstância de como o sistema eleitoral americano funciona, né? Que depende não só de você ganhar depende de você ganhar as eleições no colégio eleitoral, né? O que é o colégio eleitoral? Cada estado tem mais ou menos dividido proporcionalmente pela sua população uma quantidade de votos, né? Então, por exemplo, Pensilvânia tem 20 votos no colégio eleitoral, que seria uma relação, não é uma relação direta, porque o Estado tem que ter uma representação mínima. Então, isso causa uma distorção entre um voto no colégio eleitoral e o voto de uma pessoa. É basicamente o mesmo problema que acontece, por exemplo, no Brasil, representação de São Paulo, por exemplo. Um deputado federal de São Paulo exige muito mais votos do que um deputado federal de Alagoas. Em tese, é o mesmo tipo de distorção que existe. Né? Como se... Então, você para eleger um deputado... Então, e outra característica daqui é que se você ganha... De certa forma é pior, né? Porque leva tudo, né? No caso dos estados. Né? Sim. Não todos os estados, mas a grande maioria dos estados. Porque isso também é uma regra que cada estado faz. Então, nem todos os estados é assim. O Maine não é assim, Nebraska não é assim. O Maine tem 2 regiões no Maine
que uma região leva 2 votos, outra região leva 1 voto, e Nebraska, cada uma das regiões leva 1 voto. E normalmente essas regiões lá são regiões um pouco mais conservadoras, um pouco mais liberais e vice-versa. E o Nebraska também. Então, mas de regra geral são estados muito pequenos, não representam nada. O Maine tem 3 delegados no colégio eleitoral, o Nebraska tem 2 delegados no eleitoral, Flórida, por exemplo, tem 29 delegados no eleitoral, Califórnia tem 40 e tantos, 50 e tantos delegados, Texas. Então, o fato é, se você ganha a eleição em 48 estados americanos por 1 voto, você ganha todos os votos daquele estado no colégio eleitoral. O colégio eleitoral sempre existiu, historicamente não havia havia distorções, mas nunca havia uma desincronia, era incomum haver uma desincronia entre o vencedor do voto popular e o vencedor no colégio eleitoral. Teve um caso no início da República, lá que tinha 3 candidatos, a eleição foi decidida como se fosse uma eleição entre os delegados, lá que foi a eleição do John Adams, foi o segundo presidente, não, John Quincy Adams, o filho de John Adams. E depois, mas nos últimos anos passou a ser comum, né? Em George W. Bush, a primeira eleição dele, ele ganhou naquela eleição ali hiper conturbada na Flórida, onde ele ganhou na Flórida por 100 votos. Ele ganhou na Flórida por 100 votos. Gore, 140 né? Votos na Flórida. Teve todo aquele imbróglio que tem relação até com a tensão hoje também, que foi na contagem dos votos. Você imagina num colégio eleitoral de 10 milhões de habitantes, você ganhar por 140 votos. E com isso você ganhou a eleição, ganhou todos. Então, uma coisa hiper... Então, aconteceu isso do Bush, já aconteceu de novo na eleição do Trump. O da Hillary ganhou por 2% dos votos, nacionalmente, e perdeu a eleição. Perdeu a eleição basicamente numa combinação aí de 80 mil votos. Se a gente considerar, foi 80 mil votos que fez ela perder a eleição. Foram os votos espalhados em Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Se a Hillary tivesse ganho esses 3 estados, ela teria ganho a eleição. Como ela perdeu esses 3 estados, ela perdeu a eleição. São estados que o Biden hoje está bem, quer dizer, está razoável. Esses estados, desde 1988, eles votavam com os democratas. Eram estados que tinham uma base industrial forte, então tinha muita presença dos sindicatos, etc. Então eles chamavam até que era Blue Wall democrata. Então, desde 88, esses 3 estados votavam com os democratas. E os 3 migraram para o Trump na última eleição. E uma diferença desse modo. Na Pensilvânia, o Trump ganhou por 40 mil votos, no Wisconsin ele ganhou por 1.200 votos, em Wisconsin também por coisa, e Michigan também por 4 mil votos. No final, a diferença foi 80 mil votos nesses 3 estados. O que torna a eleição muito peculiar, porque é possível você ganhar a eleição perdendo nos votos nacionalmente, né? Então torna a eleição muito mais instável. Bom, caramba. Mas é isso que é as regras do jogo atual. Então é nessas regras do jogo que a eleição está sendo travada. Outras particularidades que tem aí nessa eleição é que você tem o voto, hoje em dia, por causa da pandemia, o voto por correio. O voto por correio americano é uma tradição americana. Tipo assim, sempre houve voto por correio em quase todos os estados. Em alguns estados, isso se vota há muito tempo por correio. Mas por causa da pandemia, alguns estados, que eles chamam também do early voting, né? As eleições, elas não tem o dia das eleições e tem estados que as eleições estão correndo já 3 semanas. Não é com todo o aparato de todas as estações de votação, mas com estações de votação abertas 3 semanas. Isso há muito tempo. Texas, Carolina do Norte, etc. Lá tem essa... Então, a dinâmica da eleição americana é uma dinâmica diferente, nesse sentido, que as coisas não se decidem, né, teoricamente, no dia da eleição. Né? Bom, qual é a dificuldade desse ano? Né? Que
alguns estados que não tinham uma tradição de votar por correio, né, nem um aparato estabelecido, por causa da pandemia, eles adotaram o voto pelo correio. E, notadamente, os 3 estados lá de cima, que deram a vitória para o Trump na última eleição. Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Então, com a dificuldade é a seguinte. Primeiro, ele não tem uma tradição de contar votos, tantos votos assim por correio. Isso é uma dificuldade. Então, provavelmente, por exemplo, só para dizer qual é a dificuldade, é o seguinte: na Flórida, os votos também são por correio e são relativamente grandes, e os early votes na Flórida. Mas lá eles contam, principalmente depois da catástrofe de 2000, eles contam tudo junto antes, então no dia da eleição sai tudo contado. Então a eleição na Flórida, o resultado sai na mesma noite, porque já tem essa tradição na Flórida de sair contando, há 20 anos, sair contando voto antes, por causa desse problema que teve principalmente em 2000. E na Pensilvânia, e cada estado regula diferente isso. Tem estados, por exemplo, lá na Pensilvânia, eles só vão começar a contar depois que a eleição acabar. Então, e aí começou um outro problema de fundo. Esse é o problema, de fato, no meu entendimento, o mais grave, é que nos últimos anos houve uma apropriação absurda do judiciário federal americano com juízes extremamente partidarizados. Os republicanos, só para vocês terem uma ideia, os republicanos, teve alguns juízes apontados que até os próprios republicanos se negaram a indicar. Tamanha a falta de qualificação deles. Mas foi a minoria. A grande maioria foram uma quantidade avassaladora de juízes indicados pelo Trump, que são extremamente partidarizados. Esses juízes eles têm votado de uma maneira quase nas cortes federais de apelação, né? São equivalentes a uns desembargadores no Brasil, Tribunal do Recurso. Então é muito frequente, por exemplo, do Partido Republicano entrar com a queixa do tipo: mas você não pode contar voto por correio depois do dia tal, só vale se você chegar a tal dia, querendo complicar a contagem dos votos. E, embora juízes de primeira instância federais normalmente tenham dado ganho de causa para os democratas, as cortes de apelação têm dado ganho de causa para os republicanos. E imagino que isso está acontecendo mais onde os democratas estão ganhando. Sim, nos estados do norte. Minnesota, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. É uma coisa assim, escrachada. Então tem esses complicadores adicionais pelo grau de deteriorização que causou os últimos 4 anos. O governo Trump, quando eu falo governo Trump, não é só o governo Trump, o Senado republicano foi é o principal responsável por isso, na prática, né, por essa extrema deteriorização do Estado de Direito. E numa eleição tão apertada, né, Newton, isso pode mudar o resultado, né? Pode inverter o resultado. Pode mudar completamente o resultado. A eleição da Flórida ela foi muito contestada, em parte, por isso, porque porque houve uma proibição de recontagem dos votos. E a recontagem provavelmente daria a vitória ao Gore. Porque houve vários votos em centros urbanos, onde teve riots no dia da eleição, então algumas coisas foram fechadas mais tarde, e não foram contados os votos. E foi uma decisão da Suprema Corte americana extremamente questionável, porque a Suprema Corte da Flórida ela permitiu a recontagem. O jogo político americano ele é tenso nesse nível há muito tempo. Isso é só para fazer uma lembrança. Mas isso só piorou. Só melhorou, piorou. Essa degradação do judiciário com o sistema político partidário.
principalmente por parte dos republicanos. Isso daí não dá para culpar os democratas por essa piora institucional, não. Dá para culpar os democratas por alguns deslizes de não estar atentos a certas ações que eles tomaram que terminaram facilitando o trabalho dos republicanos, né? Isso foi um trabalho republicano de longo curso, 20 anos, deformando o sistema judiciário americano. Para completar, a Suprema Corte americana hoje tem uma maioria extremamente conservadora, 3 juízes indicados pelo Trump. Então, com a morte da Baden-Ginsburg, e o Trump falou claramente isso, o seguinte, que ele precisava dessa nomeação porque a eleição podia ser decidida na Suprema Corte. Isso não é... Isso é dito, não é? É claro, né? Não é algo que externado. você não precisa ter uma análise política. Externado, é claro, assim, é escrachado. Escrachado. E os republicanos nomearam. Repetindo aqui, na verdade, ele está concorrendo para autocrata, né? A juíza que foi nomeada com o prazo mais curto da história, em plena pandemia. O Senado republicano preferiu não votar o plano de ajuda aos negócios do que priorizou o voto da juíza. Então, o cenário do ponto de vista de uma possível judicialização é extremamente preocupante. E os democratas estão atentos a isso. Mas, às vezes, o jogo é um jogo jogado. Então, essa eleição ela tem grande possibilidade de não terminar no final da contagem dos votos, né? Quer dizer, ela pode ainda se estender aí. Vamos dizer assim que você tem 3 cenários. Assim, né? Você tem 2 cenários de curto prazo no dia da eleição e 2 cenários de arrasto aí. Qual é a possibilidade no dia da eleição? No dia da eleição tem 4 estados que, pelas características dele, eles vão divulgar o resultado na noite da eleição, são os estados que eles chamam de battleground. Uma definição de termo aqui, né? Todo estado que naquela eleição ele pode dar um flip, ou ir para um lado ou ir para o outro, eles chamam de battleground states. São os campos de batalha daquela eleição. E é onde basicamente a campanha se desenvolve. Ninguém faz campanha na Califórnia, ninguém faz campanha em Nova York, ninguém faz campanha no Arkansas, né? No Alabama. Esses estados não mudam o seu lado, eles sempre votam de uma certa maneira, né? Eles têm mudanças de longo curso. A Califórnia votava com os republicanos até 74. Depois de 74, houve uma mudança, mesmo depois da eleição do Reagan, ele passou a ser um estado democrata. Você vê, os grandes expoentes do Partido Republicano eram californianos. Nixon era senador pela Califórnia. Reagan foi governador da Califórnia, mas a Califórnia da década de 80 ela migrou para um lado mais para o lado democrata. Tem muito a ver com a mudança cultural. Começa a ser um estado mais jovem, mais dinâmico, mais economia. Foi o surgimento do Silicon Valley, não é à toa isso, entendeu? Não é à toa. O Silicon Valley transforma a Califórnia. Isso já é algo que é comprovado aqui. A transformação, por exemplo, a Virgínia durante muito tempo foi um estado conservador, né, que votava com os democratas, mas os antigos democratas, né, os democratas segregacionistas que existiam que isso começou a ser abandonado a partir da década de 70, quando eles passaram a votar com os republicanos consistentemente. Era um estado red, consistente até 2 eleições atrás. Com a eleição do Obama, começou a mudar isso. O Obama ganhou a primeira eleição ali apertada, a segunda eleição também apertada. A eleição da Hillary já foi folgada, e hoje é um estado onde as pesquisas dão 11 pontos de diferença para o Biden, onde os republicanos, os democratas, depois de 20 anos, conseguem a maioria no Senado democrata, na Casa de Republicano, na Casa de Representantes da Virgínia. Então, eles mudam. E a história está dizendo que ele tem mudado. O
que mudou na Virgínia? De novo, foi a economia. Lembra que a Amazon se instalou no norte da Virgínia. Então, todo um centro de tecnologia migrou para o norte da Virgínia e termina transformando gradualmente não só o cenário demográfico, como a própria cultura do Estado começa a sofrer influência. Então, tem um arrasto aí em certas regiões dos Estados Unidos que tem demonstrado isso. São mudanças demográficas que tornam o Estado mais diverso. Isso tem levado ao que eles chamam de uma tensão cultural aqui enorme. Porque, veja bem, a cultura autocrática da Virgínia persiste. Era a capital da Confederação, né? A capital da Confederação. Confederação da Guerra Civil. Então, tem todas raízes aí. Então, tem um lado cultural da Virgínia que se ressente muito com isso. Mesma coisa que a Carolina do Norte. Mas voltando, Newton, você estava falando dos 3 cenários que podem acontecer. Então, vamos lá, o cenário. Então, o primeiro cenário é algum desses estados, battleground states, que são Flórida, Geórgia, Carolina do Norte e, surpreendentemente nessa eleição, Texas, que desde 1974 não vota com o democrata, e assim por larga margem, e é o segundo estado mais populoso americano, então ele meio que neutraliza a vantagem que os democratas têm na Califórnia e Nova York. Hoje, a eleição está muito apertada no Texas. Tá? E supostamente aí 2% dos votos estão dando vantagem para o Trump ainda. Mas numa eleição que o Trump ganhou por 12 pontos. Não, ele ganhou por 8 pontos na última eleição, mas os republicanos sempre ganharam por double digits. Não existia campanha. Hoje eu vi uma média do Estadão que está com 1% só a diferença. A média das pesquisas. Que é margem de erro, né? Então, 1% está empatado, ninguém sabe quem vai ganhar. Com a tendência de ser o Trump. Todo mundo acredita que o Trump ganha na Flórida ainda. Essa é... Se o pessoal apostar... Na Flórida ou no nisso, Texas? Ou no Texas, desculpa. Porque seria uma ruptura tão grande no cenário, seria disruptivo demais. Então, o Texas votar democrata seria extremamente disruptivo. Seria uma crise assim, enorme no Partido Republicano. Crise de dimensões épicas aqui. Então, mas esses 4 estados, eles vão divulgar no dia da eleição, pelas características de contagem deles. Nesses 4 estados, são estados que tipicamente, menos a Flórida, a Flórida sempre foi o Obama ganhou as 2 vezes lá, a Hillary perdeu, mas sempre percentual, sempre são eleições extremamente apertadas, sempre assim 1%, 2% dos votos, uma lavagem assim é 4% dos votos, quando tem uma diferença brutal assim é 4%, 3% dos votos nos últimos anos, nas últimas eleições. Esses vão ter o resultado na primeira noite. Se o Biden ganha em um desses 4, os indicativos, se ele ganha especialmente em Flórida ou Geórgia, é muito difícil o Trump ganhar a eleição. Por causa de uma coisa. Primeiro, que era um estado que seria mais difícil o Biden ganhar, onde ele tem uma liderança muito pequena nas pesquisas, 2%, 4%, tudo dentro da margem do erro. Ele está na frente, mas menos no Texas, né? Ele está na frente, mas meio na margem do erro, no máximo é 4%. E são estados são estados que votaram pelo Trump com um peso eleitoral razoável. E que a demografia favoreceria os republicanos. Então, a vitória do Biden desses estados indica que a eleição vai estar acabada. Que tem que lembrar sempre do caminho para a vitória eleitoral no colégio eleitoral. Né? Você tira 29 votos que o Trump já teve e bota na coluna do Biden. Então, a condição complica bastante. Então, pode ser que a gente saia na primeira noite, se o Biden ganhar alguns desses estados, o Trump não vai conceder, mas
vai ser muito difícil porque o clima... Aí tem o clima, né? O clima passa a ser de tipo, você perdeu. O clima do próprio establishment vai ser difícil ele reverter isso. Até para a Suprema Corte vai ser difícil ela agir da maneira política, a não ser que eles sejam responsáveis de uma maneira assim tremenda, né? Os próprios russos também vão ficar meio... que a probabilidade do Biden ganhar é muito alta, se ele ganhar nessa primeira noite. Se o Trump ganha nesses 4 estados, a situação fica dependente de quê? Basicamente dos estados em que o Biden... dos estados do meio do norte, né? Com algumas variantes. Tem o Arizona, que ele está na frente, mas fica dependendo muito dos votos desses 3 estados. Porque se o Trump ganha esses 3 estados, ou 2 deles, ele volta a ganhar a eleição. Então, e esses 3 estados, aquele negócio, vão contar com atraso os votos. A maioria dos democratas votou por correio, não vai votar no dia da eleição. No dia da eleição, provavelmente os republicanos vão estar na frente, porque são os estados que contam antes os votos do dia da eleição. Então, alguns desses estados só vão começar a contar. Na Pensilvânia, por exemplo, a decisão é por distrito. Então, alguns distritos só vão contar isso na segunda-feira, certo? Então, por quê? Porque interessa a eles protelar e atrasar. Então, começa a ser um jogo muito pesado, sujo. Mas é essa a regra. Então, bifurcação na noite do dia, se ganhar esses 4 estados, vocês acompanham lá. Ganhou, vai ser difícil para o Trump. Se arrastou, tem que prestar atenção aí para o resultado do Arizona, que o Arizona, o Biden ganhando, Arizona e Nevada, o Biden ganhando exige que o Trump ganhe pelo menos 2 dos estados lá de cima, porque o Arizona meio que compensa. O Arizona compensaria a perda, por exemplo, do Wisconsin, mas não compensaria a perda de Michigan. Então começa a ter uma tensão aí em detalhes. Aí. E se essa contagem revelar uma contagem muito apertada, aí vai ser fogo. Porque a tendência à violência e judicialização vai ser grande. E aí o cenário é muito ruim, né? Porque, veja bem, não há hipótese do Biden perder no voto popular. Não há hipótese. Ele está com a distância aí de 10. Vamos dizer que as pesquisas estejam muito erradas. Muito erradas. Vai dar uma vitória aí de 5%. 5% é uma vitória significativa, não é pouca coisa. Não é um arrasto aí que, na vitória do Kennedy, que ganhou por 200 mil votos. A vitória, 5% dos votos são milhões de votos. É muita coisa. Mas pode ser que legitimamente, pelas regras eleitorais, o Trump seja eleito. Qual o país que tem onde grande parte da população que, veja, eu não aceito o Trump como legítimo, porque o Trump não é um presidente legítimo da democracia. Isso é um problema. Mas ele pode ser eleito dentro das regras do jogo. Eu vejo um cenário muito ruim. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Sim. Porque houve uma grande aposta que a democracia daria jeito no Trump. E pode ser que a democracia aqui, as regras democráticas tenham sido conturbadas a tal ponto que não tenha jeito. Então você veja, uma eleição que você tem 5% de vitória, no pior dos casos, e uma derrota, vamos dizer que não são bons elementos para você começar um governo, né? Principalmente que a única maneira dele manter isso é acelerar mais ainda a divisão interna.
A única maneira. Nós brasileiros sabemos bem dessa história. Né? Eu acho que a gente é bem escolado nisso. Qual é o que acontece quando você ganha uma eleição da maneira não legítima? Qual é o caso? O que você tem que fazer? Né? O que normalmente governos como esses fazem? Eles só aceleram, só pisam mais forte para a sua base. Né? A gente viu no Brasil isso, 2 eleições. Então o prognóstico é muito ruim. Desculpa interromper aí, mas a gente precisa ir fechando aí para a gente terminar. Então, tem mais 5 minutinhos, tá bom? Então, vamos aí. Muito louco isso, né? Porque a gente tem que manter o humor, como disse o nosso querido Luiz, e as análises são análises graves, né? Do ponto de vista de democracia e essa situação é muito tensa. Eu estou aqui numa torcida fenomenal para que eu acho que eu vou até sair na rua com a camisa cueca dos Estados Unidos, do Biden, vou fazer alguma loucura. Porque, bicho, eu estou numa tensão extraordinária. Parece que eu estou Flamengo final de Libertadores, uma loucura que eu estou. E assistindo tudo, e essa análise que eu vou ter o prazer também de ouvir desde o começo, pegando esse finalzinho aqui. E é isso, né? Muito bom. Não, isso, Mauai, é muito importante porque a gente até já conversou na primeira parte aqui, na primeira gravação, que o que está acontecendo lá não é uma questão de você estar simplesmente torcendo por um melhor presidente nos Estados Unidos. Não, exatamente. É o mundo. O que vai acontecer com o mundo a partir desse resultado, né? É aquela coisa de virada, né? Virada de vamos para outra coisa. Então, isso termômetro, né? É o pântano. Não sei se dá tempo para o Nilton falar, mas a gente estava conversando antes da gravação sobre o impacto que isso vai provocar no mundo, né? Em termos de reverberação desses movimentos antidemocráticos. Se der para você falar nesse pouco tempo que resta... É uma sacanagem fazer o Nilton falar em 2 minutos que resta. Tem 4 minutos. Essa é uma conversa boa. Para ser sucinto, assim, no resumo, assim. Vamos fazer um resumo. Eu acho que vai ter um impacto profundo dos 2 lados. Eu sou, tipo assim, a ansiedade minha vem que eu acho que é um fio da navalha mesmo. Uhum. Porque um lado abre muitas esperanças, eu acho, e o outro lado é catastrófico. Eu acho que é catastrófico. Então, vamos deixar o lado catastrófico lá, porque a gente já sabe mais ou menos o que vai gerar por aí. Muita coisa ruim, vai ter que ter... Estamos nela, né? O outro lado, a possibilidade é o seguinte, do ponto de vista geopolítico americano, não vou nem discutir, porque eu acho que já era. Né? O Trump, vamos entrar numa nova modalidade de geopolítica aí. A antiga ordem americana, da Pax americana, foi destruída, não será reconstruída. Porque houve a perda da confiança dos atores no ator principal. E confiança não se readquire. A mitologia foi quebrada, né? A mitologia de que o establishment americano era estável o suficiente para não permitir esse tipo de louco no poder. Né? Então, a história provou que não é verdade isso. Agora, do ponto de vista, acho que vai acontecer, que tem que acontecer, que há pelo menos os ingredientes possíveis disso acontecer, é bastante tentativa de inovar democraticamente, de corrigir o sistema. Porque aqui se sabe o problema. E se tem muita gente que entendeu o problema. A coalizão do Biden é uma coalizão, antes de mais nada, pela defesa da democracia. Você tem pessoas extremamente conservadoras, que seriam típicos republicanos, do republicano tradicional, que são apoiadores do Biden. Então, se sabe, tipo assim, ao mesmo tempo houve o Biden vencendo, a grande parte da população que foi vacinada, e eu acho que vai ter bastante tentativa de inovar, né, de tentar corrigir o sistema do ponto de vista político. Eu acho que isso vai ser benéfico aí para a gente, porque a capacidade aqui de botar em prática, pelo menos localmente, é muito maior do que aí no Brasil.
Maravilha. Bom, fica aí o suspense, vamos assistir e vamos torcer. Acompanhe aí uma das redes que fazem as análises por local, onde eles, tipo assim, eles conseguem fazer umas análises bem interessantes sobre qual é a tendência, comparando com a quantidade de votos que a Hillary teve, com a quantidade de votos que o... Não dá para analisar de maneira naiva, não. Aí eu acho que nas primeiras horas a gente vai dar para a gente ver qual é o panorama. Legal. Se é um panorama mais apertado ou se é um panorama mais Biden. Maravilha. No dia da terça-feira... Nunca foi tão importante, né, o resultado da eleição americana para o mundo inteiro como agora. Exatamente. A gente vê como é que nós aqui no Brasil estamos acompanhando momento a momento, né? Isso é uma temperatura de como essa onda autocrática tá se movimentando ao redor do planeta, né? E eu espero que venha o Biden e que com essas inovações daí venha uma contaminação de inovações para cá. Tomara. É isso aí, Oxalá. Agora, sendo otimista, o pouco de otimismo que eu consigo manifestar nesse momento. Vamos lá. Grato, Nilton, pela presença. Obrigado, Nilton. Incrível. Prazer. Eu só vou interromper Abraço, aqui, então. gente. Tchau.